Olá, olá pessoal, espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafaela Schiavo do Mater Online e hoje nós vamos aqui ter um bate-papo, uma conversa super agradável sobre o tema disciplina positiva com a Karine Mello. Ela é psicóloga e pós-graduanda em psicologia perinatal e da parentalidade aqui pelo nosso Instituto Mater Online. Ela também é pós-graduanda em Sociologia da Infância e da Educação Infantil, educadora parental certificada pela Positive Discipline Association. Atualmente trabalha como psicóloga clínica e presta consultoria e treinamento para pais interessados em aprender e aplicar as ferramentas da disciplina positiva. Se dedica a estudar o universo materno e paterno, buscando auxiliar pais e mães no enfrentamento dos desafios da parentalidade. Realiza atendimentos online e presencial. Bem-vinda, Karine, muito obrigada, gratidão por ter aceitado o convite e trazer esse tema aqui super importante para nós do Mater Online, nesse programa Desvendando a Maternidade. Ei, Rafa, bom dia. Eu que agradeço o convite, né? Eu estou muito feliz de poder participar, falar um pouco do meu trabalho aqui com vocês, falar um pouco da disciplina positiva, né, para os pais. Eu acho que é muito importante isso, né? Os pais poderem ter esse tipo de conhecimento, né, para sair do escuro aí na criação dos filhos, né? E eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês também. Ah, que delícia, Karine. Karine, eu queria saber como que você descobriu a disciplina positiva. Bom, Rafa, assim, eu já sabia por alto que existia disciplina positiva, mas nunca tinha estudado, nem ouvido falar nada, assim, sobre ouvir na internet alguma coisinha ou outra. Quando eu fui no curso do Mater Online, né, eu sou aluno do Mater Online, tinha um módulo da parentalidade e dentro do módulo da parentalidade tinha a disciplina positiva. Foi quando eu tive meu primeiro contato mais aprofundado, né, com a disciplina positiva. Foi uma coisa que me encantou muito, né? Eu vejo que, assim, eu estava na clínica atendendo algumas crianças e eu vi a dificuldade dos pais em saber o que fazer com as crianças. E a disciplina positiva me abriu isso, assim, na mente, sabe? Poxa, tem o que fazer, né? A gente só não sabe o que é que tem que fazer, mas existe o que fazer. E aí eu descobri, e aí eu gostei, né? Eu vi o módulo, gostei muito, foi uma coisa que me chamou muito a atenção dentro do curso. E aí eu comecei a procurar mais, né? Aí eu fui pesquisar mais, fui me aprofundar mais. Foi quando eu tirei a certificação internacional, né? Pela PDA, para aprofundar mais. E fui comprando os livros, eu até trouxe alguns livros aqui para mostrar. Fui comprando livros, fui estudando. E é uma coisa, assim, que me encantou de uma forma que hoje meu assunto principal é esse. Eu aplico na minha casa, vejo o resultado disso na minha casa com a minha filha, e é uma coisa que eu falo assim com os pais, é estudar. A gente tem que estudar para ser pai, não tem jeito. Né? Não é ir no instinto, né? Não é ir fazendo, empurrando com a barriga. Tem que estudar para ser pai, gente. Não adianta, a gente tem que estudar. Muito legal. Então, assim, você se identificou por conta da sua atuação e também por conta da sua vivência enquanto mãe, é isso? Sim, muito também enquanto mãe, porque eu fiquei aplicando, né? Porque antes de eu trazer isso para o meu público, no meu Instagram, eu apliquei. E eu fui vendo que funcionava. Eu falei assim, não, isso aqui funciona, né? Eu estou vendo o resultado disso. E as pessoas ao meu redor também começaram a perceber, né? Nossa, que diferente, que legal isso que você faz e tal. E as pessoas também começaram a perceber, assim, que era diferente e que era possível, né? O seu filho ter comportamentos, né, adequados e que as pessoas admiram, sem você precisar recorrer à punição, sem precisar recorrer a castigos, a bater, né? Então, assim, é uma outra forma de fazer com resultados excelentes, sem desrespeitar as crianças, né? Muito legal, muito bom. E que legal essa sua fala, né? De que, olha, é preciso estudar, sim, para ser pai. Né? Sim. Porque a gente tem toda uma fantasia, uma ideia que paternidade e maternidade é instintivo, né? Que o bebê nasceu e você já sabe ser pai, já sabe ser mãe, né? E que é tudo maravilhoso, como se fosse instintivo. E que legal que você traz essa ideia de aprendizagem, que precisa aprender,
né? Muitas vezes a gente vai reproduzindo os comportamentos que a gente teve dos nossos pais, né? Então, muitos de nós crescemos numa época em que não existia a lei da palmada, né? Então, todo mundo apanhava de cinta, apanhava de chinelo, né? Os pais não sabiam colocar de castigo, era tudo resolvido na agressão, no grito, na violência física, verbal, né? E que legal que começou a existir esse movimento de estudos, de ciência, que foram mostrando para nós, que é o que você vai trazer hoje para a gente, né? Que foram mostrando para nós que não é necessário, quanto que é ruim, né? Esse tipo de punição física, psicológica, o quanto que isso pode trazer traumas, prejuízos, né? Para os sujeitos aí no seu desenvolvimento. E que bacana que a psicologia e outras áreas aí, né, têm estudado mais educação, mas eu penso que lives como essa, né, que você está se disponibilizando a trazer esse conteúdo para a gente hoje, se faz extremamente necessário, porque falaram assim, não pode mais bater em criança, mas ninguém explicou o que fazer, né? Isso não é dito para os pais, então eles acabam reproduzindo ou sem saber o que fazer, como fazer, o medo do filho ser retirado, né? E ir para uma instituição, baixar conselho tutelar, outras coisas, né? Então os pais ficam perdidos, não sabem o que fazer, principalmente porque ainda é um conhecimento pouco divulgado, acaba ficando mais para profissionais, e aí meio que fica um status meio assim, olha, eu sou profissional e aconselho isso, mas ali nos artigos científicos, e a gente acaba tendo poucas ações efetivas em unidades básicas de saúde, na clínica psicológica, né, em ações comunitárias, que é onde a gente precisa ir levar essas informações, né, Karine? Não adianta ficar só para quem, né, tem ensino superior, que vai ter um filho, ou às vezes nenhum, e aquele pessoal que está ali na comunidade que não sabe o que fazer com os filhos, e tem 1, e tem 2, e tem 3 filhos, e fica cada vez mais difícil, essa informação não chega. Então, muito legal quando você diz que é um aprendizado, né? E que você é essa profissional, né? Essa pessoa que ensina e que leva essas informações. Então, bora lá, explica pra gente o que é disciplina positiva. Bom, para eu começar falando sobre a disciplina positiva, é muito interessante o que você falou sobre o aprendizado. Quando a gente fala disciplina, e eu vejo isso muito nas consultorias parentais, eu sempre começo com os pais perguntando para eles o que é disciplina para eles. Por quê? Porque geralmente quando os pais falam disciplina, eles associam disciplina à punição. Eles pensam que disciplinar uma criança é você colocá-la de castigo, você bater, eles associam a disciplina à punição. Mas quando a gente estuda o que é disciplina, disciplina envolve ensinamento, é aprendizado. Então, quando você disciplina alguém, você ensina aquela pessoa. Não tem na faculdade, a gente não faz a disciplina X, a disciplina Y. Por quê? Porque a gente está aprendendo sobre aquele assunto. Então, a disciplina geral, sem ser positiva, a disciplina, ela requer ensinamento. E o que a gente vê é que os pais, eles não ensinam nada. Quando você bate numa criança para ela não mexer ou para ela não fazer alguma coisa, você não está ensinando nada para ela. Você está punindo ela por alguma coisa e está ensinando para ela a ser recua, né, a ser obediente. E a disciplina positiva não prega isso. A disciplina positiva não quer que a criança seja obediente. E os pais ficam indignados, que eu falo assim, você não quer que seu filho seja obediente. Você quer que seu filho seja colaborativo com você. Que ele faça o que você está pedindo porque ele quer fazer o que você está pedindo. Não porque ele tem medo de você. Então, ensinar para o seu filho o que fazer. Você vai gastar tempo e energia com treinamento para o seu filho aprender habilidades de vida que ele vai ter para o resto da vida dele. Coisas que ele vai aprender ali na idade de 3, de 4, de 5 anos, que ele com 20, com 30 vai estar usando ainda. Então, a disciplina positiva é ensinar positivamente, sem punição, sem agressão física, psicológica, sem nenhum tipo de violência. É uma educação não violenta, tá? Buscando que os filhos tenham comportamentos colaborativos com a gente, através de respeito e reciprocidade. Então, a disciplina positiva, ela começa por aí, tá? A gente começa a pensar que nós vamos usar ferramentas, e aí tem inúmeras ferramentas,
né, que a disciplina positiva propõe para a gente, para poder ensinar habilidades de vida para os nossos filhos, tá? Então, assim, e a gente tem que pensar que, assim, todas as ferramentas que a gente tem, nem toda ferramenta vai ser útil o tempo todo. Às vezes ela vai funcionar, às vezes ela não vai funcionar. Uma coisa que funciona para o meu filho não funciona para o filho do outro, né? Por isso que são várias, e os pais têm que estudar e ir experimentando qual ferramenta que é mais apropriada para o filho dele. Então, tem criança que tem um temperamento X, tem criança que tem temperamento Y. Então, os pais vão se adequando às necessidades do filho. Então, quanto antes esses pais começarem esse tipo de educação, com o filho com 0, porque eu comecei com a minha filha, ela tinha 4 meses, mais ou menos, quando eu comecei a disciplina positiva na minha casa. Hoje ela tem 2 anos e 6 meses. Eu vejo que ter começado tão cedo dá resultado. E eu vejo que a cada fase de desenvolvimento dela, eu tenho que renovar meu arcabouço de ferramentas, porque as ferramentas não funcionam mais, e eu tenho que aprender, eu, enquanto mãe, aprender novas ferramentas que funcionem. Então, é isso, é ensinar. Ensina para os filhos, ensina para os pais, e vai todo mundo aprendendo junto. É uma habilidade de vida. Rafa, eu gosto muito de dar exemplo. Eu vou dar um exemplo de habilidade de vida para os pais entenderem, por exemplo. Outro dia aconteceu aqui na minha casa o seguinte, a minha filha estava tomando um suco no copinho, e eu falei com ela assim, filha, não põe na beiradinha da mesa porque o copo vai cair. Né? E falei com ela, sempre explicando, porque ela não vai saber que o copo vai cair. Ela vai saber quando ele cair. Então, não adianta eu brigar porque o copo caiu. Se eu não ensinei que o copo poderia cair e que tá tudo bem também se cair, né? Mas eu expliquei, filha, não põe na beiradinha porque o copo vai cair, coloca aqui. É uma ferramenta, falar o que fazer em vez do que não fazer, né? Então, coloca aqui. Expliquei para ela. Ela, como qualquer criança que gosta de testar as coisas, né? Colocou na beirada e o copo caiu. O suco dela caiu. E aí, o que aconteceu? Eu perguntei para ela, que são perguntas curiosas, é uma outra ferramenta da disciplina positiva, perguntas curiosas. Filha, e agora? O que a gente vai fazer? Em vez de brigar, nossa, que a reação, e aí eu falo a questão dos pais aprenderem a lidar. Porque a reação, né, que a gente vê dos pais tá vendo? Eu te avisei que o copo ia cair, você não me escuta. Essa é a reação que a gente vê, né? E agora, filho, o que a gente vai fazer? O copo caiu. E aí ela, com 2 anos e 6 meses, falou assim, limpar, mamãe. Então, ela já sabe que existe uma coisa que pode ser feita quando alguma coisa dá errado. Isso é o foco na resolução dos problemas. É uma habilidade de vida que eu quero que ela tenha. Porque lá, quando ela tiver 20, 30 anos, ela tiver um problema, em vez dela ficar se culpando, nossa, aconteceu isso, que chato, que, nossa, foi errado, não foi legal, ela vai falar, nossa, não foi legal mesmo, mas como é que a gente vai resolver isso aqui? É uma habilidade de vida isso, você saber resolver problemas. É uma coisa que eu quero que ela tenha. Então, a consciência dos pais, ela começa aí, por isso estudar. Eu não faço uma coisa por instinto, só instinto assim, né? Por impulso, eu não faço. Eu faço porque eu tenho um objetivo com aquilo que eu estou fazendo. Entende? Então, um pai que aplica a disciplina positiva, diante de uma situação, ele dá um passo para trás e ele analisa a situação e pensa, o que eu vou fazer? Para ensinar o meu filho alguma coisa com isso que está acontecendo. E é aí que funciona a disciplina positiva. Primeiro eu avalio a situação, vejo o que está acontecendo, para depois eu ter uma ação. E a minha ação, ela sempre busca um objetivo específico, que é ensinar para o meu filho uma habilidade que eu quero que ele tenha. Eu quero que a minha filha tenha uma habilidade de resolver problemas e não se desesperar quando alguma coisa dá errada. Então, não adianta eu culpá-la porque o copo caiu no chão. E aí, eu falei com ela, então, vamos lá, onde que... Ela já sabe onde que fica o paninho. Ela foi lá, pegou o paninho, veio, limpou. Ela resolveu o problema. Não fui eu que limpei por ela, não fui eu que fiz por ela. Ela resolveu o problema do copo do suco que caiu no chão. Entende? Essa é a proposta. Por isso que, às vezes, os pais acham tão difícil a disciplina positiva. Por quê? Porque a mudança não é na criança. A mudança é nos pais. É como que o pai vai agir diante daquela situação. Aí eu falo assim, você quer que seu filho seja obediente? Mas e aí? O que você vai fazer para ele poder ser obediente com você? Ele vai querer te obedecer se você bater nele? Ele vai querer ser colaborativo com você? Querer te respeitar? Se você não respeita ele? E aí a gente vai trabalhando isso, sabe? Eu sempre envolve muito o emocional dos pais da disciplina positiva por causa disso. Porque eles têm que
se desvincular de tudo que eles já viveram, de tudo que eles têm noção do que é cuidar de filhos, para poder aplicar as ferramentas. Como eu falei, as ferramentas em si, elas são fáceis, olha, uma pergunta curiosa, né, apontar o que pode fazer em vez... São coisas simples, mas fazê-las em momentos estressantes, fazê-las em momentos que a ação que pede ali seria uma outra ação, né? Se você for seguir o que você vê, o que você aprendeu, o que foi feito com você, né? Aí fica mais difícil mesmo. Então, a disciplina positiva, a gente começa ela por aí, tá? Muito legal isso que você traz para a gente, né? Porque é uma mudança de paradigma, né? Então, os pais pensam, né? Olha, quando eu for pai, quando eu for mãe, eu vou educar assim, assado, vou repetir isso que os meus pais fizeram comigo, eu não vou repetir isso, né? E engraçado que é exatamente isso que paira na cabeça dos pais, né? De meu filho vai me obedecer, né? Meu filho não vai ser igual aquelas crianças que não obedecem os pais, ou que faz isso, ou faz aquilo, né? Então, isso a gente escuta muito, né? Casais grávidos falando isso. Eu acho tão feio quando a criança faz isso, aquilo, outro. E interessante que não é a criança, é os pais, né? O como que eles lidam com os comportamentos. Porque nós, seres humanos, não nascemos já com dados genéticos e hereditários, né? De fazer isso ou aquilo. É aprendizagem, né? Os reflexos são só ali no bebê, mas o próprio bebê, ele tá aprendendo, ele não espera passar lá, né, um tempo de responder aos reflexos, movimentos involuntários, para depois começar a aprender. Ele aprende desde feto, né? Então, logo no primeiro dia, e outra fantasia que os pais têm, olha, então eu só vou começar a educar quando a criança já estiver andando e falando, né? E não, você traz aqui para a gente que, olha, desde os 4 meses que eu descobri a disciplina positiva, começo a utilizar com a minha filha, e o quanto que isso vai modelando o meu comportamento e o comportamento dela. É um aprendizado dos dois. As crianças, elas não agem por instinto, elas agem por aprendizagem. Então, o que o meio ensina para elas que é certo, que é errado, o que deve ou não deve fazer. E quem é esse meio? Geralmente o primeiro meio que a criança tem contato é dos pais, né? É dos pais. E se esses pais não estão realmente preparados, né, para educar de uma forma positiva, legal, então aí a gente tem aí uma série de coisas que vão acontecer na vida. E como seria muito melhor, muito mais prático se realmente a gente tivesse pais com esse conhecimento, com essa informação. E que interessante o que você traz também, Karine, é que não basta só o pai ou a mãe, né, achar que, olha, eu vou fazer assim que vai dar certo ou não. Existe uma técnica, né? E psicólogas como você tem essa técnica, e por isso que pode preparar e ajudar melhor esses pais a lidar com essas situações. E é por isso que a gente, né, fala tanto da psicologia perinatal, porque são informações que já devem ser passadas para os pais antes dessa criança nascer, né? Lá quando eles estão imaginando como que vai ser pai, como que vai ser mãe, como vai ser o meu bebê. Então, eles estão totalmente ali ansiosos e aptos, né, para receber informação. Tem melhor momento da gente, né, trabalhar com isso do que já antes da criança nascer. Quando essa criança já nasce, esses pais já estão com conhecimentos que a maioria dos pais não tem, né? E isso não é algo que também vai, nossa, brotar, não, é um acompanhamento, né, Karine? Para isso que existem profissionais como você, para ir acompanhando esses pais e ajudando nas diferentes fases e momentos aí da vida da criação de um filho. Que, como você diz, né, olha, a gente faz a criança pensar para solucionar problemas, para resolver problemas. E muitos pais, muitas vezes, acabam acreditando que eles resolver as coisas pelos seus filhos está ajudando, né? É uma crença, não vou deixar meu filho sofrer, mas você não permitir que ele resolva os problemas, né? É que você coloca ele numa situação que quando ele tiver 20, 30 anos, ele vai sofrer, porque tudo foi feito pelos pais antes, como você está comentando aí, né? Então, muito legal isso, e que isso promove autonomia, que é o que a gente quer não quer dependência, a gente quer autonomia.
Sim, os pais, eles têm muito isso mesmo, de querer fazer pelos filhos e não deixarem eles desenvolverem autonomia. E aí, quando chega nessa fase dos 2 anos, que é uma fase muito desafiadora, né? Algumas pessoas colocam até o nome de terrible two, que acontece muito, né? Que a criança, ela começa a querer ser independente, ela está desenvolvendo ali o eu, desenvolvendo a identidade, buscando quem ela é, e essa criança, ela começa a ser desafiadora. E os pais ficam extremamente resistentes, porque a criança, ela quer fazer sozinha. E quando o pai, ele é consciente, ele entende, olha, essa fase aqui é assim mesmo, né? Não é, meu filho não está estragado, não é um problema dele, né? Faz parte do desenvolvimento dele. E o que eu posso fazer é ajudá-lo a ser autônomo. Então, quando eu for comprar um tênis para ele, olha só, é muito intenso. Mas assim, eu vou comprar um tênis para ele, eu vou comprar um tênis que ele consegue vestir sozinho, que ele consegue colocar sozinho. Eu vou comprar uma roupa que é fácil, que não tem botão, que ele mesmo pode vestir, que ele mesmo pode colocar, porque eu vou ajudar o meu filho a desenvolver a autonomia dele. Isso é um pai consciente. Se meu filho não sabe amarrar cadastro de tênis, é difícil, então eu não vou comprar um tênis assim por enquanto ele crescer um pouquinho e ele conseguir, ele vai desenvolver essa habilidade também, para eu ir desenvolvendo no meu filho, que ele pode, que ele consegue, que ele é capaz, né? E esse sentimento de eu sou capaz, eu sou autônomo, minha mãe acredita em mim, meu pai acredita em mim. Isso, lá na frente, isso tem um resultado maravilhoso. É como se os pais tivessem esse olhar. E é isso que eu trago para eles. Olha para o seu filho daqui 20 anos. Não olha seu filho agora. Olha o seu filho daqui 20 anos. Qual adulto que você quer criar? Que é isso que você vai fazer. Qual adulto que você quer que seu filho seja? Porque eu gosto de fazer sempre essa analogia com eles. Olha, seu filho é uma plantinha. Você colocou a sementinha e agora você vai colocar água. E você vai deixar essa planta crescer. Dependendo da quantidade, você vai matar ela. Dependendo da quantidade, você vai deixar ela morrer de sede. Você tem que ter um limite que você vai fazer. E você vai aos poucos, né? Regando essa plantinha, podando, às vezes, porque criança precisa de limite. Né? Você vai podar, você vai cuidar, para que lá na frente seja uma árvore maravilhosa, que dê muitos frutos. E aí essa visão. E é esse trabalho que a gente faz. As ferramentas eu dou para eles, tem até aqui, ó, deixa eu mostrar para você. Tem aqui, ó, eu dou isso aqui para eles na consultoria parental, olha só. É um baralho que eles vão ter as ferramentas para eles poderem utilizar, porque isso aqui eles vão ler, são ferramentas, eles vão utilizar na medida que eles puderem. Isso aqui não precisa eu ensinar para eles. O que eles precisam aprender é ter esse olhar para os filhos deles, é ter esse conhecimento, é fazer esse trabalho. O trabalho da disciplina positiva na consultoria parental se dá nisso, ajudar os pais a desenvolverem esse pensamento. Quando o primeiro encontro, geralmente eu pergunto sobre o bater, né? Geralmente, não, se for preciso, eu vou bater sim, não vejo problema nenhum em bater e tal. Quando chega no último, eu pergunto de novo, e aí? Vai bater ou não vai bater? Eles falam assim, não, eu vou evitar o máximo que eu puder, que é isso que a gente quer, evitar. E porque a gente é humano, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Mas só deles estarem com esse pensamento, de mudar o pensamento, assim, eu vou bater, eu vou tentar não bater, para mim já estou super feliz, porque eu sei que eles vão tentar não ser pais punitivos, né? E tentar buscar esse respeito com os filhos, né? E os filhos, eles respondem, quando você não bate na criança, quando você respeita ela, ela respeita de volta. Ela aprende o que é respeito, ela aprende o que é. Porque ela vê, os pais são um espelho, elas vão espelhar nos pais. Então, que esse filho espelhe coisas boas, né? E é isso que eu trago para você. O que você quer passar para o seu filho com o comportamento que você está tendo? Você quer que seu filho seja super comportado, mas você também faz birra, né? Adulto também faz birra, adulto bate a porta do carro e fica nervoso quando alguém corta lá no trânsito e tal. Não tem comportamentos adequados e quer que a criança tenha comportamentos adequados. Então, eu faço essa reflexão sempre no meu Instagram. Você quer que seu filho tenha comportamentos que você não tem, que você não faz. Então, assim, é trazer isso para os pais. Você quer que seu filho seja perfeito e não existe perfeição nenhuma. E aí é o filho idealizado, né, Rafa? Que a gente fala muito assim, esse filho, meu filho não vai ser assim, meu filho não vai se jogar no chão no meio do supermercado, o meu filho não vai fazer birra na frente de todo mundo, e vai fazer, porque faz parte a birra, né? Eu nem gosto muito dessa palavra birra, mas é uma palavra que todo mundo conhece, fica mais fácil de falar. É uma explosão emocional que a criança tem. Essa explosão emocional faz parte do desenvolvimento de uma criança que ainda não desenvolveu autorregulação emocional. É isso.
Ela não desenvolveu autorregulação emocional para poder lidar com situações estressoras igual um adulto. E ela não tem desenvolvimento cognitivo, físico e neurológico para fazer coisas que a gente exige dela. Então, a gente tem uma criança que não desenvolveu ainda córtex pré-frontal, a gente fala de neurociência, né? A gente está falando, a disciplina positiva fala de neurociência. Como você falou, é ciência, a gente não está inventando nada, a gente está aplicando ferramentas científicas com os filhos. Então, a gente tem uma criança de 3 anos de idade que não desenvolveu neurologicamente para poder responder os impulsos dela, no caso, né? E os pais querem que ela responda isso de uma forma positiva. E não tem como, a gente tem que respeitar o desenvolvimento da criança. O que ela tem capacidade de entender, compreender e fazer na idade que ela tem. A gente não está lidando com um adulto, a gente está lidando com uma criança. E aí você vai ajudá-la nessa autorregulação, né? Para ela conseguir fazer isso. Muito show, muito show. Você pode falar um pouquinho sobre autorregulação? Então, a autorregulação é a criança desenvolver esse pensamento, desenvolver esse... Quando eu estiver com raiva, o que eu vou fazer? Eu vou ir para um cantinho me acalmar? Quando eu estiver com raiva, eu vou conversar com a minha mãe, o que eu vou fazer? Ela vai se autorregulando. Eu vou respirar fundo e essa autorregulação, ela vai desenvolvendo. Se ela vai fazer sozinha, vai demorar mais. Ou nunca vai acontecer. Tem muitos adultos que não conseguem controlar a raiva. Quando fica com raiva, explode, faz um monte de coisas assim, que a gente não consegue compreender, né? Porque não desenvolveu autorregulação, não consegue se posicionar diante do momento estressor, respirando fundo, tentando se acalmar, se isolando em algum lugar. Isso também faz parte da autorregulação. Você conseguir controlar a si mesmo, seu comportamento, sem responsabilizar o outro pelo que está acontecendo com você, né? Então, eu estou estressada, eu estou nervosa, eu preciso de uma pausa positiva. Na disciplina positiva, a gente chama de pausa positiva. Eu preciso de uma pausa, eu vou me acalmar e depois eu volto para a gente conversar. Autorregulação. É muito difícil, sabe, Rafa? Para gente que não teve a oportunidade de vivenciar isso enquanto criança, fazer isso enquanto adulto é muito difícil. É possível, mas é difícil. Então, assim, é como se... E aí eu trago isso para os pais, para eles não se culparem tanto, porque a gente está tentando ensinar para a criança uma coisa que a gente não tem, que é difícil para a gente, porque ninguém ensinou dessa forma para a gente quando a gente era criança. Então, a gente está tentando fazer uma coisa diferente, e às vezes a gente não vai conseguir mesmo. E aí a gente tem que focar na resolução do problema. Eu falo isso muito. Eu não consegui aplicar a disciplina positiva hoje. Amanhã eu vou continuar tentando. Entende? E eu falo com os pais, olha, eu usei uma ferramenta, não deu certo, deu tudo errado, mas agora eu vou tentar de novo e vou tentar de novo até dar certo. E aí a gente vai fazendo isso também com os pais, porque a gente está disciplinando as crianças e os pais, igual você falou. Muito legal, né? Porque assim, acho que o mais difícil de tudo é realmente o pai e a mãe internalizar, né? Como? Porque às vezes você ter o conhecimento é uma coisa, mas você na vivência, na prática é outra. Então, por isso que você até traz aí pra gente a ideia de que, olha, eu até sei o que fazer, mas não consegui fazer. Então, amanhã é um outro dia, não consegui hoje, ou no próximo comportamento, né? Vamos supor que tenha sido de manhã, tem à tarde ainda, porque criança é assim, né? Criança não é arteira só num horário e tal, né? Para os pais, né? Eu digo assim. Então, assim, aí você tem outras oportunidades de poder se autocorrigir, porque é modelar o seu comportamento. Porque, realmente, quando você se vê, acabou fazendo do jeito errado, né? E aí, então, esse acompanhamento aí, no caso de profissionais, né, de psicólogos que trabalham com disciplina positiva, que são raros, né, hoje ainda, né, o Karine, eu conheço poucos, né, você trabalha na clínica, né, atendendo casos e ajudando os pais, né? Sim. Porque o pai geralmente chega na clínica, quando é clínica de atendimento infantil, falando, corrija o meu filho, né, como se o problema estivesse na criança, né, e se
se isenta dessa responsabilidade, achando que a gente vai fazer tudo que tem que fazer na criança, que o problema é a criança, e aí quando a gente vai fazer essa análise, é claro que a gente percebe, né, que o ambiente que a criança cresceu, ela foi reforçada a manter alguns comportamentos, né, que muitas vezes desagradam esses pais, né, e porque esses pais não conseguem entender que a criança é um sujeito que tem desejo, que tem vontades e que pode fazer escolhas, né? E aí entra esse lado da disciplina positiva. Conta um pouquinho para a gente aí sobre essa sua experiência na prática mesmo. Os pais aceitam logo de imediato, demoram um pouco para aceitar? Como que é isso? Olha, eu vejo assim, o que eu tenho feito hoje é o seguinte, eu atendo crianças, né? É uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de atender crianças também. Então, eu atendo, eu avalio os comportamentos, e aí eu, junto com os pais, eu ensino para ele algumas ferramentas que eles podem aplicar na casa deles para ajudar a criança naquele comportamento, que está sendo um comportamento queixante. Mas eu sempre trago para eles que o comportamento, ele é reativo a alguma coisa que está acontecendo com a criança. Então, eu faço as sessões com a criança e, vez ou outra, eu faço uma sessão com os pais. E na sessão com os pais, eu trago para eles, olha, esse comportamento, a gente vai tentar utilizar essa ferramenta aqui. E aí eu vou fazendo um acompanhamento com eles. Olha, e aí, como é que foi? Deu certo? Não deu certo? Vocês conseguiram? Eu, Karina, não consegui. Porque, assim, também a gente tem que dar tempo para o pai compreender, né, o que está acontecendo e conseguir aplicar essa ferramenta, porque a gente precisa dessa mudança de pensamento. Então, às vezes, a criança mesmo, aí a criança continua na clínica fazendo o acompanhamento dela, porque isso também dá resultado, né? Então, assim, a gente vai trabalhando em conjunto, quando a criança está na clínica. Agora, quando é o pai que está na clínica, quando é o pai que está em atendimento comigo, aí eu faço o trabalho com o pai. E a disciplina positiva, ela vem em paralelo, ela não vem na terapia. Ela vem em outros momentos, quando eu vejo assim, olha, quando o pai fala para mim, se eu tô tendo essa dificuldade, aí eu vou com ele, fora da terapia, num outro momento, num outro ambiente, e falo assim, olha, essa é a ferramenta aqui, você pode tentar aplicar, vamos ver se funciona, papapá. E aí eu faço dessa maneira, porque não mistura a disciplina positiva com a terapia, porque são coisas completamente diferentes, né? Então, eu faço assim, ou então, quando os pais, eles estão interessados na disciplina positiva, aí não é terapia dos pais, tá? Os pais não interessados na disciplina positiva, aí eles fazem a consultoria parental. E aí eu fico com esses pais durante 2 meses, fazendo o acompanhamento semanal com eles, aí eu faço as atividades, porque aí a gente tem toda uma atividade que a gente aprende, né, na consultoria, que eu passo para eles, essas atividades, basicamente, sabe, Rafa, essas atividades são ajudando os pais a se colocarem no lugar dos filhos. As atividades práticas que a gente faz. Então, são vivências, a gente faz algumas vivências, por exemplo, de um pai brigando com a criança, de como que esse pai se sentiu, como que é estar no lugar de uma criança, e a gente vai fazendo esse trabalho com os pais e vamos fazendo um acompanhamento. Então, a gente cria rotina, a gente faz a higiene de sono, porque é muito importante. Uma criança, à noite, ela fica estressada. Por que ela está estressada? Ela está tendo um horário bom para dormir, ou está dormindo tarde demais, ou, enfim, a gente vai fazendo alguns ajustes junto com os pais. Então, são vários trabalhos, entende, que a gente desenvolve. Desde a criança na clínica, a gente ajudando esses pais com a queixa deles, né, que é uma proposta diferente, o próprio pai na terapia e os pais que estão querendo aplicar a disciplina positiva, estão querendo aprender mais sobre a disciplina positiva. Então, esses 3 trabalhos que eu tenho desenvolvido hoje. E vários projetos aí que eu quero para o ano que vem também estar desenvolvendo com esses pais, sabe? De cursos e tudo mais, de workshops, para poder abranger mais pais. Eu vejo que, assim, os pais, eles estão abertos a esse tipo de criação. Eu vejo que eles querem, né? Quando eles falam assim, aquela questão do bater é sempre polêmico, mas eu falo assim, como que você se sente quando você bate no seu filho? É muito raro um pai falar que gosta, que bate porque gosta. O pai bate porque não sabe mais o que fazer. Ele bate porque ele não sabe mais o que fazer. E aí a gente fala, não, então toma aqui um monte de coisa para você fazer, então, já que você não sabe o que fazer. E eu acredito, sabe, Rafa, quando o pai fala comigo assim, eu já tentei de tudo.
Eu acredito nesse pai, porque ele realmente, ele tentou tudo que ele sabe, e ele não tentou outras coisas porque ele não sabe, porque ele não aprendeu a fazer diferente. Então, é isso que a gente vai fazer, vai ensinar para ele coisas para ele fazer diferente, tá? Perfeito. Muito show, Karine. Tá tendo aqui muitos comentários positivos, o pessoal aqui super elogiando, falando que os conhecimentos são muito bons. Deixa eu ver aqui um comentário. Ó, está maravilhosa mesmo essa live. Parabéns, Karine, Rafa. Incrível essa live. Karine está sendo muito clara ao trazer todos os pontos mais importantes da disciplina positiva. Passando aqui só a informação para você ter o feedback do que o pessoal tá falando. A gente ainda tem mais um tempinho, Karine. O que você prefere? Continuar trazendo o tema, algo a mais que você tenha planejado? Abrir para perguntas? O que você prefere? Ô, Rafa, antes da gente abrir para perguntas, então eu queria só pontuar os 5 pilares da disciplina positiva, que eu acho que eles são muito importantes. Sim. A disciplina positiva toda, ela se baseia nesses 5 pilares, tá? O primeiro pilar da disciplina positiva é ajudar no desenvolvimento da autoestima da criança. Isso é muito importante. Porque quando você briga, quando você bate, quando você pune, você acaba com a autoestima dessa criança. Ela se sente mal, ela se sente a pior criança do mundo, ela não se sente amada, ela não se sente aceita, e ela não cria esse sentimento de pertencimento, né? Eu sou aceito na minha família, e esse sentimento de pertencimento é um sentimento básico de nós seres humanos. Todo ser humano, ele sente necessidade de se sentir pertencente. Então, assim, é um pilar muito importante a gente preocupar com a autoestima dessa criança que a gente está criando, tá? Ajudar nesse desenvolvimento dessa autoestima. Estimular respeito e encorajamento. Você trazer para sua criança que ela é capaz, encorajá-la a fazer as coisas, isso é muito importante. A disciplina positiva, ela pensa em longo prazo, então ela é eficaz em longo prazo, ela considera o que a criança está pensando, sentindo, aprendendo e decidindo sobre si mesma. Não é sobre o que está acontecendo ali naquele momento, é sobre como ela se enxerga, como que ela está introjetando a quem ela é e como ela está construindo a própria identidade dela ali naqueles primeiros anos de vida. A personalidade dela está sendo construída ali naquele momento. Então, é onde a gente pode intervir de forma mais efetiva, tá? Então, como que essa criança vai sobreviver no futuro? Como que ela vai reagir às situações no futuro? Então, a disciplina positiva, um do pilar dela é pensar em longo prazo. Como que essa criança vai ser quando ela for adulto, tá? Um outro pilar é ensinar importantes habilidades sociais e de vida que essa criança vai precisar. Respeito, resolução de problemas, cooperação, empatia, né? Preocupar com os outros. Isso é muito importante. Contribuir. Como essa criança vai contribuir para a humanidade? Como que essa criança vai contribuir para onde, para o meio que ela está, para as pessoas que estão ao redor dela. Então, é uma habilidade de vida que ela vai precisar, né? Em longo prazo também. E convida, outro pilar é convidar essas crianças a descobrir quão capazes elas são. Né? Qual é o meu potencial? Essa criança descobrir o potencial que ela tem. Então, esses são os 5 pilares da disciplina positiva. E todas as ferramentas são pensadas em torno desses 5 pilares. Então, desde dessas cartinhas, 52 ferramentas, a gente tem um livro de 1.001 ferramentas. Então, todas essas ferramentas, elas são pensadas pensando nesses 5 pilares mesmo da disciplina positiva, tá? Eu acho que a gente pode, em relação à aula que eu preparei, isso aí é o mais importante para as pessoas saberem, sabe? Legal. Só dá uma reforçada. O primeiro pilar é a autoestima, o segundo... Estimular o respeito e encorajamento, ser eficaz em longo prazo, ensinar habilidades sociais e de vida e convidar a criança a descobrir quão capazes elas são. Massa! E que legal, né? Quando a gente vê, então, aí, escuta esses pilares, a gente percebe que não se trata dos pais, né? Não se trata de confortar, né, assim, os pais para aquietar os filhos. Se trata de construir pessoas melhores para uma sociedade melhor, né? Se trata de construir seres humanos, né? Que tenham mais empatia, respeito, habilidades, e isso vai afetar em todas as áreas do desenvolvimento, em cognição, em linguagem, né, motricidade. Dá para a gente perceber que quando você educa com respeito,
quando você educa aquele sujeito para a vida e não para si, né? Tem pais que usam essa frase, né? Ah, né? O filho é meu, né? Eu criei esse filho para mim, né? Que não quero deixar ele ir para o mundo. Então, quando a gente escuta frases como essa, né? Então a gente já sabe o quanto que aquele sujeito pode apresentar uma série de dificuldades na vida, porque as crianças elas crescem, elas se tornam adultas e são elas que vão ser o futuro do país no sentido de geração de economia, de voto, né? Quem a gente vai votar, né? Então, Sim. né? Então, quais os valores, né, que essa pessoa tem. Perfeito. Então, assim, é extremamente importante. E, assim, precisamos mostrar para os quatro cantos, né, para todos os espaços, o quanto que precisamos cuidar dessas crianças de uma forma diferente, e que elas podem, de fato, se tornar adultos melhores. Todos esses pilares que você falou, assim, influencia na saúde mental dessas crianças, né? Na própria saúde mental, crianças mais empoderadas, com apego seguro, né? Então, assim, implica no apego seguro, inclusive pais que utilizam de disciplina, né? É bem sistêmico mesmo, né? Então, uma coisa puxa realmente a outra. Que maravilha, né? Como que nesse momento, assim, a gente pode pensar que precisamos de mais profissionais aí nessa área e que você falou que vai oferecer cursos para pais, isso é muito bom, né? Que é um projeto seu aí para o ano que vem, isso é maravilhoso, porque senão você fica só na sua clínica, Karine, dá a impressão que você só consegue ajudar poucos pais, né? Sim. São poucos, e você tem potencialidade para ajudar muitos pais em massa, porque se na sua cidade existem pais querendo ir na sua clínica em busca desse tipo de atendimento, imagina o resto do Brasil, né? O quanto não tem de pais querendo, precisando, né? E um curso, ele ajuda muito, né? Você poder mandar essa mensagem, que ela possa chegar e ajudar centenas ou, quem sabe, milhares de outros pais. Então, parabéns aí pela sua atitude, né, de estar planejando um 2021 aí para ajudar a melhorar cada vez mais aí a nossa sociedade. Show! Sim, sabe como que eu vejo, Rafa? Eu vejo assim, a gente mudar o mundo mesmo, uma criança por vez. Sabe, uma família por vez, eu vejo assim, esse é o lema que eu quero trazer para o meu 2021, sabe? Eu quero conseguir ter energia para fazer isso, assim. Trazer essa visão para os pais. Olha, a gente vai mudar o mundo, uma criança por vez. Sabe? Assim, é uma sementinha que a gente vai plantar agora para a gente poder colher esse monte de criancinhas que vão se tornar adultos e vão mudar o mundo, sabe? Eu acredito muito nisso. E é o que eu tenho pregado para mim, como lema, assim, para mim, de vida, o que eu quero fazer. E os projetos meus do ano que vem, né? A gente está terminando agora esse ano, são em torno disso. Trazer esses cursos, esses workshops para esses pais, né? Para a gente poder conseguir fazer isso, mudar esse mundo, então, que a gente está vivendo aí, que a gente está precisando urgente mudá-lo, urgente, né? E aí, todo esse ano, eu acho que isso, tudo que aconteceu também esse ano, essa pandemia, e tudo que está acontecendo, eu acho que desperta ainda mais o desejo, né, de estar fazendo isso aí pelos pais e pelo mundo e pelas famílias, e principalmente, eu acho, pelas crianças. Eu acho que os pais, as crianças, elas são as principais beneficiadas disso. As crianças que já estão aqui com a gente, as crianças que vão nascer ainda, que você falou, orientar essas gestantes que já estão no pré-natal psicológico, né? Olha, existe a disciplina positiva, né? Já lá, vamos começar aqui, vamos plantar essa sementinha para esses pais fazerem igual os pais que eu estou vendo hoje. Eu planto a sementinha, daí a pouco eles estão procurando mais, eles estão, né? Nossa, eu gostei, quero aprofundar mais, quero fazer a consultoria, quero fazer o curso, quero ler o livro todo, e por aí vai, sabe? Eu acho que é assim que a gente tem que começar mesmo. Muito show! E isso me fez até pensar aqui, Karine, que é um conhecimento que a gente deve expandir para além dos pais, mas para os educadores, né? Professores mesmo da educação infantil 1, né? Que vão estar com as crianças nas creches, no maternal, né? Quando a gente fala de educação pré-escolar mesmo, professores, pedagogos, então, assim,
são conhecimentos que inicialmente a gente fala para os pais, porque é o primeiro nicho, né? De socialização da criança. Então, assim, claro, os pais, mas aí a gente começa a enxergar também outros profissionais que vão ter que lidar com crianças, como os professores, educadores, instituições, né, que algumas crianças, por vezes, vão precisar passar uma temporada. Então, assim, é um conhecimento que precisa ser expandido para além dos pais. É claro que a gente precisa começar e vai começar nos pais. Mas muito legal, muito interessante. O pessoal aqui, ó, as escolas precisam dessa visão. Um pessoal falando, desejando sucesso para você. Estão perguntando qual é o seu @, Karine. Você pode falar aqui para gente? Sim, é @Karine Melo PSI, PSI, de psicóloga. Isso mesmo. Show, show. Então, ali o pessoal consegue seguir, que você tem publicado bastante material lá também, né, Karine? Você tem feito lives, né? Sim, sempre faço lives, trago alguns conteúdos, alguns vídeos, dentro da minha possibilidade também com a minha criança, né? Eu vou fazendo lá no Instagram, mas sempre disponível, o pessoal me pergunta no direct, eu sempre respondo, o que for possível responder. Então, lá no Instagram eu consigo trazer algumas coisas, não tanto quanto eu gostaria, mas muita coisa eu tô conseguindo lá já. Show! Então, quem tirou print aí da tela, marca a Karine, marca o Mater Online, né? Segue a Karine, né? Principalmente para quem precisa e quer e deseja aprender mais. Quem sabe a Karine também não oferece um curso para profissionais aí, né? Vou depois dar umas cutucadas. É uma ideia! Show de bola! Então, é isso aí, Karine. Tem mais alguma mensagem que você queira passar para nós? Rafa, encorajar as crianças, né? As crianças, elas agem melhor quando elas se sentem melhor. Eu acho que a gente pode pensar assim. Se uma criança ela está se sentindo bem, ela vai agir bem, né? A gente não quer criança comportada, bitolada e obediente. A gente quer uma criança que seja livre, que seja independente, que seja autônoma e que consiga responder bem, né, àquilo que ela precisa, né? Então, a criança ela age melhor quando ela se sente melhor. Eu acho que a gente pode trazer essa mensagem hoje assim para os pais. Perfeito, Karine, gratidão. Muito, muito, muito obrigada por você ter aceitado o convite. Essa manhã foi, olha, ótima, com toda essa informação que você trouxe para nós. Com certeza, agora a gente vai conseguir refletir melhor, né, sobre disciplina positiva e que a gente possa realmente iniciar já 2021 aí, né, banhado desse conhecimento que você trouxe para a gente. E eu desejo aqui, ó, já muito sucesso para você. E com certeza, né, a disciplina positiva está sendo algo novo e que você, então, tem um futuro enorme, brilhante aí pela frente para levar essa informação aí, seja para pais, mães, profissionais e etc. Tá certo? Obrigada, Rafa. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de mostrar um pouquinho do meu trabalho aqui com vocês. Fiquei muito feliz pelo convite e eu acredito, né, que a gente tem que continuar, né, continuar tentando. É uma porta que está se abrindo, né, para vários profissionais e a gente precisa de mais profissionais que façam esse trabalho, porque eu sou uma, né, eu não dou conta de tudo. Então, a gente precisa de outras pessoas que consigam trazer esse pensamento. Uma aqui, uma na outra cidade, uma em outra cidade. A gente vai conseguindo juntar forças, nos unir, para a gente poder fazer essa mudança, né? Então, assim, fazer esse convite mesmo. Olha, se você gostou do que eu trouxe aqui, do que eu falei, se te tocou de alguma forma, busque disciplina positiva, leia os livros, né? Para você poder também compreender e poder ajudar quem está ao seu lado, né? Mesmo que você não tenha interesse de ser um educador parental, assim como eu, mas que você possa falar, olha, existe disciplina positiva, né? Não precisa bater na sua criança, não. Vamos lá tentar fazer outras coisas. Para quem está do seu lado ali, uma tia, um primo, um parente, sei lá, uma irmã, que você também possa fazer essa mudança através disso, mesmo que você não queira ser um educador parental. Perfeito. Só para finalizar aqui, algumas pessoas, né, que ainda não são alunos do nosso curso de pós-graduação em Psicologia Perinatal e da Parentalidade do Mater Online, informar que um dos nossos módulos é sobre disciplina positiva. Nós trabalhamos com esse módulo, foi até onde a Karine, né,
se identificou com o tema e hoje aí uma grande referência nessa área e que cada vez mais está brilhando aí. Então é isso aí, pessoal. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.